Olá! Estamos começando o programa Respondendo sobre as Escrituras, transmitido na rádio Voz de Amor, a sintonia do adorador. Os programas serão exibidos na quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, às 7 horas da manhã. Já as reprises dos programas você poderá encontrar no YouTube, youtube.com/clica aqui não. Lá vai ter uma playlist denominada Respondendo sobre as Escrituras e todos os programas estarão disponíveis em vídeos para você assistir. Já no facebook.com/respondendo sobre as escrituras, você vai encontrar todos os links de todos os nossos programas e poderá fazer lá mesmo a sua pergunta ou até mesmo a sua sugestão de programa. É mais fácil no WhatsApp? Então anote aí, o telefone é 16 99299 9452 16 99299 9452. Meu nome é Rafael Leonissa e é uma satisfação poder esclarecer suas dúvidas. É claro que eu não estou sozinho, estou com ele. Quem é você? Meu nome é José Odair, com muita alegria vamos compartilhar a palavra de Deus. José Odair, no programa passado nós tratamos sobre as bem-aventuranças e desta feita foi a bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. E nós estamos tratando esses programas porque esse aqui é o discipulado do cristão. Todo cristão deveria conhecer essas palavras de Cristo. Antes de nós passarmos para a próxima bem-aventurança, vamos fazer uma oração. Senhor Deus, damos graças pela Tua palavra. Nós temos percebido a preciosidade, a joia, o tesouro que é os Teus ensinamentos. E pedimos que o Senhor nos dê capacidade para transmiti-los de maneira clara, objetiva e que venha ajudar aqueles que tiverem contato com ela. Em nome do Senhor Jesus, amém. Amém. Você está acompanhando agora o programa Respondendo sobre as Escrituras. Dúvidas não são mais desculpas para conhecer a palavra de Deus. Então, esses aqui são os mandamentos de Cristo. Para quem não conhece, estamos apresentando aqui os mandamentos de Cristo, as palavras de Cristo. O que o cristão deve fazer então em sua vida cristã estão aqui contidas principalmente no Sermão do Monte. E por isso nós estamos trazendo esses estudos aqui para vocês. Então, Rafael, a próxima bem-aventurança está no versículo 7, que diz: Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Agora, antes de nós começarmos a meditar nesta bem-aventurança, vale a pena lembrar algo aqui. Quando nós ensinamos o fato de nós sermos pecadores, nós procuramos desmontar aquela ideia de que nós pecamos e nós somos pecadores porque pecamos. Não é essa a ideia que nós trazemos. A ideia que nós trazemos é que nós pecamos porque somos pecadores. E aí a gente manifesta o fruto que o pecado que habita em nós produz. Então nós pecamos porque somos pecadores e não somos pecadores porque pecamos, não é assim. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo o seguinte: nós vamos apresentar na nossa vida essas características. Por quê? Não para ser crentes. Agora, porque nós somos crentes, nós vamos demonstrar a nossa natureza. Essa aqui é a natureza espiritual, vamos dizer assim. É o que realmente a pessoa salva vai apresentar. Por que eu estou dizendo isso? Vamos começar a estudar Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Aí às vezes nós vamos lá para a oração que o Senhor Jesus ensinou. Lá no final ele diz: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido, e não os deixei cair em tentação, mas livrar do mal. Amém. Então nós pensamos assim: bom, então nós vamos perdoar as pessoas como nós temos sido perdoados. Aí nós acrescentamos aí a parábola do credor incompassivo. O que diz lá a parábola do credor incompassivo? Um homem devia muito dinheiro, né? E aí o seu senhor chamou ele para acertar contas. E ele não tinha com que pagar. O que aconteceu? Ele implorou para misericórdia e o seu senhor perdoou a sua dívida. E ele saiu de lá e ele devia uma fortuna, algo impagável. E ele saiu de lá e encontrou um conservo dele, né? E que devia para ele uma quantia irrisória perto ao que ele devia para o seu senhor. E aquele conservo dele, embora tenha pedido misericórdia, ele não foi misericordioso, né? E ele não perdoou a dívida daquele conservo dele. E até o encerrou na prisão.
né? E agora, os servos daquele senhor viram a maldade desse homem e contaram ao seu senhor que ele não estava disposto a perdoar aquela pessoa, né, que devia pouco, uma quantia irrisória a ele. E então o seu senhor ficou indignado, chamou ele para prestar contas, né, e dizia: você é um servo malvado, você deveria ter perdoado o seu conservo, assim como eu perdoei a sua dívida. E porque ele não fez isso, o que aconteceu, né? O seu senhor o encerrou na prisão até que ele, então, tivesse condições de quitar toda aquela dívida, ou seja, ele ia ficar preso para sempre, porque não tinha condição de quitar aquela dívida. E aí ele diz: assim também fará o vosso Pai Celestial, se de coração vocês não perdoarem aqueles que vos ofenderam. Então as pessoas dizem assim, que Deus vai nos perdoar assim como nós perdoamos outros. E que se nós não perdoarmos de coração as pessoas, nós não seremos perdoados. Então, se a interpretação fosse assim, superficial, o que nós faríamos dos versículos que diz que nós somos salvos pela graça, né? Então, parece que é uma sequência, né? Parece que é um negócio, é a consequência, eu perdoo e sou perdoado. Então quer dizer que você ia ganhar o perdão porque você perdoou, né? E que você iria alcançar a salvação por alguma obra que você teria feito. Agora, não é essa a lógica bíblica. Se fosse essa a lógica bíblica, então nós teríamos que abandonar todos esses versículos. Pela graça sois salvos, né? Isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, não por obras de justiça que houvéssemos feito, mas ele nos salvou mediante o lavar regenerador do Espírito Santo. Ou seja, nós teríamos alcançado a salvação. E nós alcançamos misericórdia porque fomos misericordiosos. Não é essa a sequência lógica que a palavra de Deus diz. Agora, o que então está querendo dizer aqui? Porque diz bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, primeiro, o cristão se viu na pobreza absoluta, né? Onde ele não tem nada para apresentar e ele sabe que ele depende única e exclusivamente de Deus. É o humilde de espírito, né? Isso, ele é humilde de espírito. Depois ele sentiu tantas consequências do pecado que ele chora, né? Ele chora, bem-aventurados que choram porque serão consolados. Então ele sente, ele lamenta: miserável homem que sou, quem me salvará do corpo desta morte, né? E depois essa pessoa se viu num estado de mansidão em que ele aceitou todas essas condições e ele depende realmente do seu Senhor. Aí ele tem fome e sede de justiça e ele sabe que ele não vai alcançar a justiça por seus esforços, e agora diz bem-aventurados misericordiosos, porque essa pessoa aqui, ela entende totalmente as consequências do pecado e o domínio que o pecado tem sobre a vida dos outros. Essa é a pessoa misericordiosa. Vamos lembrar de quando o Senhor Jesus estava na cruz do Calvário. Aqueles homens crucificaram o Senhor Jesus, e qual foi a oração de Jesus? Pai, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Ou seja, o Senhor Jesus sabia que aqueles homens estavam sob a influência do pecado. O Senhor Jesus sabia que o pecado é o senhor deles, que eles são escravos do pecado. Inclusive Jesus disse isso aos fariseus, né, dizendo a eles assim: todo aquele que peca é escravo do pecado. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Eu me lembro também de aquele servo do Senhor que conhecia ao Senhor Jesus e estava andando com Cristo, e foi o primeiro mártir da igreja, que é Estevão. Quando ele foi apedrejado, o que aconteceu? Ele estava ali para morrer, ele viu os céus abertos e o Senhor Jesus em pé à direita de Deus, né? E ele orou por aquelas pessoas que o estavam apedrejando, dizendo que pedia a Deus para que Deus não lhes imputasse aquele pecado, porque ele também sabia que aquelas pessoas estavam sob o domínio do pecado, que aquelas pessoas eram assenhoradas pelo pecado, que aquelas pessoas realmente estavam na mesma situação que ele se encontrava, né? Ou seja, sem nada em si mesmo para resolver aquela situação. Então, isso é ser misericordioso. Você olha para as pessoas e sabe que aquelas pessoas realmente estão sob o domínio do pecado. É isso que eu vejo como ser misericordioso, e ele alcançará a misericórdia. Ele vai olhar com as pessoas com este olhar, né? Ele vai olhar com as pessoas com compaixão, né? E é assim que eu vejo. Então, o cristão, ele é misericordioso porque ele já sentiu tudo isso. E ele vai alcançar a misericórdia porque ele realmente é cristão. E
é o ensino de Cristo colocado em prática. Ele morreu pelos pecadores e ainda pediu perdão por isso, né? Não por ele morrer, né? Mas perdão pelos que estavam matando ele. Aí Paulo, ele vai falar justamente sobre isso lá em Romanos, no capítulo 5, dizendo que talvez você se anime a morrer por uma pessoa justa, né? Talvez um ser humano, ele fica animado, né? Se for necessário, ele morrer por uma pessoa que ama ele. Morrer pelo filho, né? Qualquer pai aí, eu acho que um bom pai, uma boa mãe se joga na frente de um carro pro filho não ser atropelado. Então assim, a gente talvez até se anime a morrer por uma pessoa da nossa família, uma pessoa que a gente ama. Mas Cristo, sendo rico em misericórdia, morreu por nós sendo ainda pecadores. Então a ideia é, nós somos cristãos, nós devemos ter misericórdia de outra pessoa que ela faz mal por nós. É difícil isso? É lógico. Imagine você trabalhando numa empresa com uma pessoa que inveja de você, uma pessoa que fala mal de você pelas costas, uma pessoa que põe outros colegas e companheiros de trabalho contra você. Isso é horrível. E você ainda tem que ter misericórdia dessa alma, pedir para que Deus perdoa ela, talvez evangelizar essa pessoa, que é difícil. Mas isso é ser cristão, porque Jesus Cristo fez isso. Jesus Cristo evangelizou, ensinou os que eram contra ele, como os próprios religiosos, né, os fariseus e tal. Ainda assim, orou pelas almas daqueles que estavam crucificando e matando ele. Não é fácil, mas isso, teoricamente, é o que nós deveríamos fazer todos os dias. E eu fico imaginando aqui, talvez alguém querendo refutar essa ideia que nós estamos passando. E cita, por exemplo, Tiago, capítulo 2, versículo 13. Vocês estão errados, porque diz a Bíblia assim: porque o juízo será sem misericórdia para aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa no juízo. Então, talvez alguém poderia contestar o que nós estamos falando desta forma. Mas quem vai usar de misericórdia realmente, quem é apto, quem é capaz de usar de misericórdia é aquele que foi salvo. E para você ser salvo, você tem que se ver sobre todas as consequências do pecado. E uma vez que você se vê sobre todas as consequências do pecado, você é capaz de olhar a outra pessoa também nessa situação, né? De saber que aquela pessoa realmente foi vendida como escravo do pecado. Agora, existe um outro significado a respeito da misericórdia. As pessoas procuram definir da seguinte forma: ele diz, olha, o que é a graça de Deus? A graça de Deus é o seguinte: Deus dá a você o que você não merece, né? Então isso é ser graça, favor imerecido. Você recebeu de Deus sem merecer, né? Então é bom que o ouvinte grave isso, porque a salvação não vem por merecimento, a salvação é pela graça. A graça é o favor imerecido, Deus então dá a você o que você não merece. E define a misericórdia da seguinte forma: a misericórdia é quando Deus não dá a você o que você merece, né? Então nós merecemos o quê? Nós merecemos o castigo, nós merecemos a condenação, nós merecemos a morte. Agora Deus, em sua misericórdia, Ele não dá para nós aquilo que nós merecemos. Então, mas existe um sentido mais profundo quando nós pensamos na palavra misericórdia, porque misericórdia também significa a capacidade que uma pessoa tem de se colocar no lugar da outra, né? Então, a pessoa misericordiosa é aquela pessoa que sentiu as dores da outra pessoa. Então, muitas vezes nós vemos duas pessoas conversando e uma pessoa tentando demonstrar para a outra pessoa o que está acontecendo. Ele usa a seguinte frase: ponha-se no meu lugar. Coloque-se no meu lugar. Se você estivesse passando pelo que eu estou passando, como você agiria? Então, essa pessoa, quando ela apela para outra pessoa colocar-se no seu lugar, é para que ela possa entender as atitudes que aquela pessoa tomou. Então, a pessoa misericordiosa é aquela que é capaz de assumir o lugar da outra e de sentir as dores da outra pessoa e de sofrer como aquela pessoa sentiu. Uma coisa é eu olhar para a pessoa, eu tô com pena daquela pessoa. Só que eu vou lá e falo para aquela pessoa que ela deve agir da forma como eu acho que ela deve agir. Não é isso que é ser misericordioso. Misericordioso é você ter a capacidade de se colocar no lugar da outra pessoa. E sobre isso, eu gostaria de ler Hebreus capítulo 2, versículo 17, onde o escritor aos Hebreus, ele fala exatamente isso.
falando a respeito do Senhor Jesus, diz assim: por isso convinha que em tudo fosse semelhante aos irmãos, ou seja, o Senhor Jesus, né? Para ser misericordioso. Olha, veja que ele diz que para que Jesus pudesse ser misericordioso, era necessário, convinha que em tudo ele fosse semelhante aos seus irmãos, para que pudesse ser misericordioso e fiel ao sumo sacerdote naquilo que é de Deus, para expiar o pecado pelo povo, porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Então, por que ele diz que convinha que Jesus em tudo se tornasse semelhante aos seus irmãos? Para ser misericordioso. Então, não existe sofrimento que Jesus não tenha experimentado, né? Ele se colocou no nosso lugar, ele viveu como nós, ele sofreu as coisas que nós sofremos, veio a este mundo, colocou o seu pé aqui, né? Foi conhecido como homem de dores, experimentados no sofrimento, e ele foi colocado em situações, diz os escritores hebreus, que em tudo ele foi tentado, mas evidentemente sem pecado. E ele padeceu, ele sofreu. Quando eu olho para o Senhor Jesus, eu vejo um homem sofredor, um homem que se identificou comigo e que se colocou no meu lugar, né? E por isso que ele disse que convinha que em tudo ele se tornasse semelhante aos irmãos para ser misericordioso. Então Jesus é alguém que me entende. Jesus é alguém que olhou a vida com os meus olhos nesse sentido e que foi capaz de sentir as dores que nós sentimos e que foi capaz de viver neste ambiente em que nós vivemos, para que ele fosse misericordioso. Então o misericordioso é aquela pessoa que tem a capacidade de se colocar no lugar da outra. E aí voltamos ao primeiro ponto: nós nos vimos pecadores, nós nos vimos dominados pelo pecado, e assim nós somos misericordiosos e podemos olhar para as pessoas, aqueles que ainda não foram salvos, e pensar: poxa, quem dera ele conhecesse o que eu conheci, quem dera essa pessoa ela pudesse ser liberta do pecado como eu fui liberta do pecado, né? E a gente sente o pesar dessa pessoa não ter sido livre, e sabe que se o Senhor Jesus não tivesse nos salvado, e ela sabe que o Senhor Jesus não tivesse nos libertado dos nossos pecados, nós poderíamos estar fazendo coisa pior. Nós poderíamos estar numa situação mais difícil, nós poderíamos estar cometendo mais injustiça do que aquela pessoa. E isso é ser misericordioso. Mais uma vez, o cristão, isso aqui é algo espiritual. Nós não podemos pensar que essas características das bem-aventuranças é algo que uma pessoa pode ter por natureza. Evidentemente que você vai encontrar uma pessoa que apresenta, por exemplo, misericórdia para com os outros. É uma pessoa que ama as outras pessoas. Mas o que nós estamos falando aqui é de algo que vem espiritualmente, que transformou uma pessoa que era rude em misericordioso, que transformou uma pessoa que amava o pecado em agora fez ela chorar pelo pecado. Então, as bem-aventuranças é algo que acontece espiritualmente na nossa vida, não é característica natural. Então isso é ser misericordioso. É interessante mesmo fazer essa distinção, porque tem muitas pessoas pessoas, por exemplo, de posses, que doam um dinheiro, um valor alto por mês, né, uma mensalidade para ajudar pessoas pobres. Tem pessoas de posses que fazem isso mesmo, né? Nós conhecemos aqui mesmo na cidade. Pessoas que doam parte do que eles adquirem para asilo, por exemplo, né? Agora, tem pessoas que são pobres, que juntam o pouco que tem para fazer alimentos para poder dar para morador de rua, porque eles passaram dificuldades financeiras, essas pessoas passaram fome, então eles se compadecem daquelas pessoas necessitadas, mesmo sabendo que muitas vezes aquela pessoa, as ofertas doadas como uma roupa, uma calça, um tênis, muito possivelmente uma parte dessas pessoas que receberam essas doações vão trocar por drogas. Mas mesmo assim, tem pessoas que fazem esse trabalho porque tem misericórdia da alma delas. Querem levar a palavra de Deus, né? Querem dar um conforto, como uma roupa, um cobertor. E tem pessoas que não entendem isso. Uma pessoa veio até em mim, José Aldair, e falou assim: mas por que vocês fazem esse trabalho com morador de rua? Você sabe que eles não querem sair da rua. Vocês sabem que a rua é mais fácil para eles conseguem dinheiro para comprar sua droga. Eles se viram, né? Eles têm hospital se fica doente, tem ali um local ali para tomar banho, né? Qualquer moedinha eles vão lá num real, né? No pão prato, no real, e compram ali um alimento. Para que vocês ajudam essas pessoas? Elas não precisam de ajuda.
Por quê? Por causa da misericórdia. Porque se você se colocar no lugar, na posição que elas estão, enfurnadas em drogas, né? E é muito difícil sair de um vício de drogas. Só quem viveu isso sabe. Uma luta, às vezes a pessoa tem tanto problema em casa que ela começou a beber álcool e ela já não conseguia mais viver em um lar com pessoas, sempre julgando ela. Sai dessa vida, você precisa sair desse álcool, né, desse vício de álcool. Então é por isso que nós fazemos trabalhos em clínica de recuperação, trabalhos com morador de rua, unicamente por causa da misericórdia. Porque se a gente for analisar friamente, eles merecem isso. Tem pessoas que passaram muito mais dificuldades que não estão nas drogas. Pessoas que passaram muito mais tristezas e frustrações, não colocaram álcool na sua boca. Então, analisando friamente, eles não merecem. Mas, da mesma forma que Cristo teve misericórdia da gente, a gente tem que ajudar essas pessoas com amor, com zelo. Não para adquirir salvação, mas porque somos salvos. E tá aí a resposta. Por que as pessoas cristãs de fato ajudam pessoas, mesmo elas, entre aspas, não merecendo? Por causa da misericórdia. Isso, e a gente sabe das consequências do pecado e a gente imagina, se não fosse Jesus que tivesse me resgatado, eu poderia estar ali. Né? É verdade. Isso é ser misericordioso, né? É verdade. Se podemos passar para a próxima? Vamos passar. Então, Jesus diz, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então, a promessa aqui é fantástica. Verão a Deus, né? E ele diz, quem verão a Deus? Os que são limpos de coração. Então, o que ele está querendo dizer com ser limpo de coração? É evidente, ao meu ponto de vista, que isso está em franco contraste com o que a religião faz e com o que o farisaísmo fazia, porque eles se preocupavam muito com a purificação externa. E eles tinham aqueles rituais de purificação e eles eram limpos externamente. Deixa eu ler um texto aqui no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, onde diz o seguinte: ajuntaram-se a ele os fariseus e alguns dos escribas que tinham vindo de Jerusalém. E vendo que alguns dos seus discípulos comiam com as mãos impuras, isto é, por lavar, os repreendiam. Agora, não é que os discípulos do Senhor Jesus eram pessoas de poucas higienes, né? Que não lavavam bem as mãos. O que ele está querendo dizer aqui é que eles não faziam toda aquela cerimônia de lavagem, de purificação que tinha que fazer, aquela purificação cerimonial externa. Aí o versículo 3 diz, porque os fariseus e todos os judeus, conservando a tradição dos antigos, não comem sem lavar as mãos muitas vezes, ou seja, de uma forma cerimonial religiosa. E quando voltam do mercado, se não se lavarem, não comem. E muitas coisas há que receberam para observar, como lavar de copos, de jarros, os vasos de metal e as camas. Então, depois perguntaram os fariseus e os escribas, por que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem com pão com as mãos por lavar? Ou seja, eles tinham tanta preocupação com o que era externo, os jarros, os copos, as mãos, e fazer toda aquela lavagem cerimonial, mas não se preocupavam com o que estava lá dentro. A tal ponto que o Senhor Jesus chegou a dizer dos fariseus o seguinte: vós sois como o sepulcro caiado, né? Ou seja, por fora vocês são bem adornados, mas por dentro vocês estão cheios de ossos podres. É isso que a religião faz. Ela purifica a pessoa pro lado de fora, mas ela não purifica a pessoa lá no coração, lá dentro. Então, o que a palavra de Deus chama de coração? É o centro da nossa vida. Provérbio diz assim: sobre tudo que se deve guardar, guarde o seu coração, porque dele procede as fontes da vida, né? E o Senhor Jesus, nesse mesmo texto, ele vai chamar os fariseus de hipócritas, né? E o versículo 6 de Marcos 7 diz assim: e ele, Jesus, respondendo, disse: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas seu coração está longe de mim. E vão, porém, me adoram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homem. Porque deixando os mandamentos de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar de jarros, de copo, fazer outras coisas semelhantes a estas. E Jesus vai dizer o seguinte, que o que contamina o homem não é o que sai da boca do homem, não é o que entra na boca do homem, mas o que sai. Pois do coração do homem procede o adultério, procede os homicídios, procede os pecados, né? É do coração do homem. Então, quando Jesus está dizendo bem-aventurados os limpos de coração,
ele está frisando que a pessoa deve ser limpa por dentro e não limpa externamente. Agora, deixa eu dizer, a religião faz uma limpeza externa da pessoa. O cristianismo e a palavra de Deus, a salvação, ela limpa a pessoa por dentro. Ela faz com que a pessoa seja limpa no coração e não limpa pelo lado de fora, como a religião pratica. E todas as religiões praticam a limpeza externa. Talvez um erro muito grande é o cristianismo forçar alguém a mudar sua vestimenta, né, como testemunho. Como esses dias eu estava vendo aí um vídeo de um testemunho, uma moça mostrava ali as fotos dela na balada e tal, né, depois ela mudou a roupa e colocou ali uma música gospel, né, e tocou assim, né, na emoção. Aí eu tava analisando, será que realmente ela foi salva? Como que a gente vai saber se realmente ela foi salva? Porque é um engano muito grande achar que uma pessoa mudando a sua roupa, a parte externa, ela realmente é salva. Sendo que nós sabemos que uma pessoa é salva pelos seus frutos, não por suas roupas. É claro que, é óbvio, uma pessoa salva, depois de um tempo você vai ver que ela vai mudar suas roupas, né? Vai mudar ali a forma de se expressar. Porém, há muitas pessoas hoje dentro das denominações cristãs, denominações evangélicas, muitas delas proferem ser cristãs, mas por dentro são podres. São podres. São pessoas que pensam em coisas erradas, praticam coisas erradas e estão lá dentro das denominações cristãs, com os seus trabalhos lá dentro, e às vezes a pessoa nem é salva. Ou é aquele péssimo cristão. Então a ideia é mostrar uma pureza interna, não na aparência externa. Como um amigo me disse uma vez, né, apontando para outro: rapaz, você olha aquele cara ali, você nem vê que ele é salvo, cheio de tatuagem, brinco, né, um cabelo esquisito, mas é uma pessoa que não fala mal de ninguém, é uma pessoa que faz trabalho em orfanatos, clínica de recuperação, e olhando externamente ele não apresenta ser um cristão, mas você conversando com ele só sai coisas boas da boca dele. Isso, a Bíblia fala que o que há de abundância no coração realmente fala a boca, né? Então o coração é onde nós realmente devemos ser limpos, ali é que nós devemos ser puros. E não somente aquela limpeza externa que a religião faz. Os fariseus por fora era uma beleza, mas por dentro eles estavam realmente podres. Nós temos que focar aqui na promessa. A Bíblia diz: aqueles que são puros de coração, né, eles verão a Deus. O que ele está querendo dizer como ver a Deus? Então, todas essas bem-aventuranças que estão no futuro, a sua promessa, nós começamos a ter algo delas agora. Quando nós vimos ter fome e sede de justiça, serão fartos. Evidentemente que está no futuro, quando nós teremos fartura de justiça, né? Agora, ele diz: verão a Deus. Isso, a Bíblia diz que nós teremos, né, e Deus enxugará dos olhos todas as lágrimas, e que nós teremos esse encontro marcado com Deus, né? E é algo que alegra o nosso coração saber. Até lemos João capítulo 3, versículo 2, que diz: filhinhos, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser, mas quando se manifestar, veremos ele, né, e porque haveremos de ser como ele é. Então nós temos esse encontro marcado com Deus e nós vamos poder ver a Deus no futuro. Mas nós já começamos a gozar de algo também agora, porque nós vimos a mão de Deus agora na nossa salvação. Nós vimos o agir de Deus na natureza, uma vez que nós somos salvos. Nós vemos o agir de Deus no mundo, a sua soberania, né, que tem controlado o destino de toda a humanidade. Nós sabemos que é Ele que coloca os reis, nós sabemos que é Ele que tira os reis, nós sabemos que Deus é soberano. O apóstolo Paulo fala: o Deus que fez o mundo, tudo quanto nele existe, e que não habita irmãos humanos, como não habita em templos feitos por mãos humanas, e nem é servido por mãos humanas como se de alguma coisa necessitasse. Pelo contrário, ele a todos dá vida, a respiração e tudo mais. Ele fala: de um só fez toda a raça humana e determinou os limites da sua habitação. Ou seja, Deus é que controla a história, Deus é que controla o mundo. E agora, uma vez que nós conhecemos a palavra de Deus, nós vemos a mão de Deus agindo, e nós somos capazes de ver a Deus na nossa vida, nos transformando. Nós somos capazes de ver Deus transformando pessoas. Nós ouvimos Deus falar conosco por intermédio da sua palavra, temos essa capacidade. Eu me lembro aqui de Jó, quando ele diz, depois de tudo que aconteceu, em Jó 42:5 ele diz:
com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora os meus olhos te veem. Isso, evidentemente, não está querendo dizer que Jó viu a Deus face a face, mas está querendo dizer que Jó viu o agir de Deus na sua vida, e foi algo tão real que ele foi capaz de dizer: com os meus olhos te veem. Então nós podemos ver a Deus desta forma, agindo na nossa vida, agindo na natureza, agindo na história como o Deus soberano. Por quê? Porque nós somos libertos, porque nós somos salvos, e porque agora o apóstolo Paulo diz que se o nosso evangelho está encoberto, para os que se perdem ele está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. Então antes nós éramos cegos, agora nós podemos ver, e podemos ver Deus agindo na nossa vida, né? Mas no futuro nós então veremos a Deus. No futuro nós temos essa promessa, e essa promessa é absolutamente fantástica. E eu gostaria de lembrar do desejo que Moisés demonstrou de ver a Deus no passado, né? E Deus então permitiu que ele visse a sua glória passando, e Deus estaria de costa, né? Mas no dia em que nós fomos libertos, não somente da condenação do pecado, mas também da presença do pecado em nossa vida, no dia em que nós estivermos revestidos de toda a justiça, quando nós estivermos na eternidade, nós também teremos a oportunidade de ver a Deus. Não sei de que forma, né? Mas nós teremos a oportunidade e temos esse encontro marcado e estaremos face a face com Deus. Essa limpeza de coração que Jesus Cristo se refere, talvez um contraste com o que os israelitas, né, através da Torá, entendiam o que era ser limpo, não se contaminando com animais impuros, como José Aldair disse no começo aqui desse estudo. Mas nós vemos que não é bem o que entra na boca que torna uma pessoa pura ou impura, mas sim aquilo que sai. E fazendo um paralelo ali com Pedro, ele ensinou que o bom procedimento dos cristãos no meio dos gentios vão fazer com que esses gentios parem de falar mal, né, contra nós cristãos. Porque muitas vezes nós somos taxados, nós cristãos, né, as pessoas do mundo, os ímpios, né, as pessoas que não são cristãs, elas englobam todo aquele que se diz cristão como uma coisa só. Então, pentecostal, neopentecostal, católico, presbiteriano, batista, qualquer pessoa que se diz cristão, quem é do mundo não entende essas diferenças, eles vão colocar tudo como um cristão. Então, da mesma forma que um católico é o cristão, um neopentecostal que pula e roda também é o cristão, e o evangélico também é o cristão. Então, tudo é cristão. O que Pedro lhe diz sobre isso? Quando você limpo, né, limpo de coração, pratica boas obras, você não maltrata ninguém, você não fala mal das pessoas, na costa ou na frente, você ajuda o próximo, você realmente mostra uma pureza de coração, aqueles ímpios não vão falar mal de você, porque não tem como. O que ele vai falar mal de você? Então, Pedro, ele vai citar lá em 1 Pedro no capítulo 2, mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos as suas boas obras, glorifiquem a Deus no dia da visitação. Então os ímpios, né, os pagãos, aquelas pessoas do mundo, elas vão saber o que é cristianismo, o que não é, através também da limpeza do seu coração. Você sendo uma pessoa que só sai coisas boas de você, você só fala, você não fica maldizendo, maltratando outras pessoas, praticando realmente a justiça, né? Uma pessoa que tem um coração limpo, aí sim ele vai identificar o que é o verdadeiro cristianismo através das suas boas obras. Isso, e estamos lembrando que essa é a característica do cristão. O cristão deve ser desta forma, né? Ele deve ser limpo de coração, e Deus é que providencia isso. E o grande impacto que o cristão tem é o fato que a Bíblia revela que a pessoa, que quando ela é salva, o Espírito Santo de Deus vem habitar na pessoa.
E o fato dessa pessoa se tornar habitação do Espírito faz com que essa pessoa se torne sensível ao pecado. Antigamente nós pecávamos e nos alegrávamos, nós nos gloriávamos do nosso pecado. Hoje não. Uma vez que você é salvo e o Espírito Santo está em você, você se tornou sensível ao pecado. Quando você peca, você se entristece. Quando você peca, o seu desejo é de não pecar e não fazer mais aquilo. Você, sabe, eu magoei, eu entristeci a Deus, eu entristeci o Espírito Santo. A pessoa não fica feliz por causa da presença do pecado em sua vida. Então, a presença do Espírito Santo na nossa vida vai proporcionando uma limpeza de coração. Algo que a religião não pode fazer. Porque religião nenhuma faz com que o Espírito Santo venha morar dentro da pessoa. É o fato da salvação. É o fato da pessoa acreditar que faz com que o Espírito venha morar dentro da pessoa. Então a religião faz uma limpeza externa e o cristianismo faz uma limpeza interna, porque o Espírito Santo habita no coração do cristão. E o escritor aos Hebreus, ele diz no capítulo 12, versículo 14: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então todo cristão está sendo santificado, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Esta é uma obra que Deus está realizando na nossa vida. Não é uma obra que eu consigo por esforço. O esforço vai fazer uma limpeza externa em nossa vida. O esforço humano não é capaz de proporcionar isto. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Agora, Hebreus 10 e 14 lança a luz sobre Hebreus capítulo 12. Ele diz assim: porque com uma só oferta aperfeiçoou para sempre os que estão sendo santificados. Então nós somos aperfeiçoados para sempre, e isso Deus fez por nós com uma oferta do sangue do Senhor Jesus. Ele aperfeiçoou para sempre. Isso é um fato, é posicional. Nós somos para sempre aperfeiçoados. Mas ele fala aqueles que estão sendo santificados. Então ele diz que embora nós somos aperfeiçoados para sempre, nós estamos sendo santificados, e isso nos coloca nas mãos de Deus, e é Deus que está nos limpando, é Deus que está nos santificando, e isso por dentro, isso é um processo, lá no íntimo, né? E não por fora. A religião limpa por fora, Deus começa a limpeza por dentro, e assim nós seremos limpos de coração. E a promessa é que nós veremos a Deus, e glória a Deus por essa maravilhosa promessa. Então terminamos aqui mais um programa respondendo sobre as Escrituras. Você tem alguma dúvida ou até mesmo uma sugestão de programa? Envie-nos a sua pergunta lá no facebook.com/respondendo sobre as Escrituras ou no nosso WhatsApp. O telefone é 16 99299 9452. 16 99299 9452. Nos vemos então nos próximos programas. Até mais.